respeitar, porque ele é profissional do futebol. Amanhã tá no Vila, no Goiás ou no Flamengo, que é o time de coração dele. Palavras do presidente Hugo Jorge Bravo. Prontamente, a gente entrou em contato aqui com o Adson Batista, perguntou se ele queria falar alguma coisa sobre a entrevista coletiva, e o presidente Adson Batista está ao vivo, com exclusividade aqui na Band News Goiânia, para falar sobre essas declarações dadas há pouco pelo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, nessa rivalidade que tem aquecido muito o nosso futebol goiano nas últimas temporadas, nos últimos meses. Presidente Adson, primeiro, obrigado aí pela confiança, obrigado pelo prestígio sempre que o senhor dá para todas as feras do esporte aqui na Band News Goiânia. E qual que é a tua resposta? O que você fala acerca do que foi dito há pouco pelo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, inclusive citando, que o Flamengo seria o seu time de coração, que você é um profissional do futebol, daqui a pouco tá no Goiás, tá no Vila e até no Flamengo. Boa noite, bom tê-lo aqui na Band News Goiânia mais uma vez, agora de forma exclusiva, às 7h27 da noite. Boa noite, Adson. Personalidade. Presidente Adson Batista está na linha. Fala com ele, Moisés Vinícius. Daqui a pouco vem o presidente atleticano Adson Batista ao vivo aqui no microfone da Band News Goiânia, para dar a resposta aí às declarações do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, declarações dadas em entrevista coletiva. Agora sim o Adson está me ouvindo. Presidente, obrigado aí pela confiança na Band News Goiânia. E o que o senhor fala, em relação às declarações do Hugo Jorge Bravo, citando, não sei se o senhor estava acompanhando aqui a parte inicial da pergunta, mas ele citou, a gente tem que respeitar o Adson Batista porque o Adson é um profissional do futebol. É um profissional do futebol, bom profissional do futebol. Amanhã tá no Vila, tá no Goiás, daqui a pouco até no Flamengo, que é o time de coração dele. Como que você vê nessas declarações, há pouco, no microfone, lá da entrevista coletiva do Vila Nova, declarações do presidente colorado, Hugo Jorge Bravo. Boa noite, Adson. Boa noite, Thiago. Thiago, eu tô falando com você só porque, pelo respeito da sua pessoa e tal, Cara, eu não tenho nem que responder, dar esses palanques pro Hugo, sabe? Porque ele tá no momento feliz dele, ele ganhou o clássico. Cara, aí ele fala muita coisa que não tem nada a ver, Nunca vou trabalhar no Vila, nunca vou trabalhar Eu posso ser vendedor de feira, mas não vou trabalhar em Vila, não vou trabalhar em Goiás. Meu time é o Atlético. Eu nasci rubro-negro. Realmente, quando eu era criança, eu torci pro Flamengo. Mas hoje eu quero que o Flamengo se dane. Eu quero saber do Atlético, que a minha vida é o Atlético. Eu tenho 20 anos que eu tô lá. Será que tem alguma dúvida em relação a isso? São conversas sem fundamento, eu até entendo, porque ganhou um clássico. Hoje o Atlético é o time que gera maior rivalidade com o Goiás, com o Vila, mais até que o Goiás. Então, pelos momentos, os embates que nós tivemos, mas, cara, eu não vou ficar levando isso para o lado pessoal, porque o Hugo está fazendo um bom trabalho, ele está aí tentando reorganizar o Vila, eles têm muito tempo que não ganham campeonato goiano, então esses momentos que eles ganham os jogos, parece até que ganhou a Copa do Mundo. E eu sei entender isso. Agora, o que cabe a mim é eu ter a humildade suficiente, trabalhar para poder fazer o Atlético chegar à final. Chegou a final, aí, meu chefe, é 50 para qualquer lado. Eu não posso garantir título, não posso garantir nada, mas eu vou trabalhar para isso e vi muita coisa boa. As pessoas só analisam o resultado. Eu não. Eu estou vendo o crescimento do Atlético desde o primeiro jogo. A pontuação não é boa, mas nós vamos dar a volta por cima. Pode ter certeza disso. Você tem alguma dúvida disso? Eu estou o tempo todo, muitas vezes o Atlético começou mal e terminou campeão. Nós vamos trabalhar. Podemos até não ser campeão, mas vamos trabalhar muito para isso e eu tenho confiança no grupo para isso. 7h32, presidente, só para te liberar ao vivo aqui, o mais estudioso, o Gerliezer Paulo, trouxe um estudo hoje pela manhã, no nosso pré-jogo Band News, um dado que me chamou a atenção. O clássico Vila Nova e Atlético nos últimos 5 anos é o mais equilibrado do futebol goiano. Vocês têm uma vantagem de quase o dobro de vitórias em relação ao Atlético. São 11 vitórias da equipe atleticana nesse período e 6 vitórias, 6 vitórias para a equipe do Goiás. Vocês têm uma vantagem quilométrica para cima da equipe esmeraldina. Já o Vila hoje passou o Atlético na quantidade de vitórias nesse período. Hoje o adversário que mais dá trabalho para a equipe do Atlético é o Vila Nova. É o adversário mais custoso que o Atlético tem nesse momento aqui no futebol goiano, nesse processo de crescimento gigantesco que o Dragão tem enfrentado desde 2006?
Não, olha, eu tenho que ter cuidado e a gente sempre ser equilibrado e ter respeito. Eu não gosto de desrespeitar a entidade. E o Vila é uma grande entidade, mas o maior adversário do Atlético é o Goiás, velho. Nós disputamos título, foi com o Goiás. O que vale é quem ganha título, né? Nós ganhamos 8, acho que o Goiás ganhou também quase esse tanto aí. Então, cara, assim, é 20 anos. Nesses 20 anos, agora que nós estamos criando essa questão com Vila, uns 2, 3 anos para cá, a gente tá aí, Série B, nós disputamos. Cara, isso é bom futebol goiano. Eu não tô aqui desmerecendo ninguém, desrespeitando ninguém. Entendo o Hugo ter essa visão dele, porque é a opinião dele. Agora, eu sou profissional de futebol aonde? Se eu só trabalhei no Atlético, né? E comecei lá embaixo, hoje sou presidente do clube, tenho respeito das pessoas. É evidente que em qualquer lugar você tem pessoas que não gostam de você. Você vai na rede social hoje, nós não servimos para nada. Porque você vive com o torcedor uma relação de amor e ódio, né? Um dia ele te ama, um dia ele te odeia. Mas eu tenho que ter serenidade, equilíbrio para isso. Eu estava vindo embora para minha casa, né? Aliás, fomos bem tratados lá no Vila, apesar de ter muito antijogo, né? Esse negócio de ligar a água lá, pô, toda hora, precisa disso. O Vila precisa disso para ganhar de alguém? Não precisa. Não precisa. Isso aí é treinado da década de 60, né? Isso é uma opinião minha. Isso é uma opinião minha. E a federação tem que posicionar, o Vila tem que entender que ele é muito maior do que essas coisas. Não existe isso, né? Isso é piada. Não existe. Eu nunca vou fazer esse tipo de coisa. Tudo que eu ganhei foi no suor e no trabalho. E vou continuar assim. Perfeito. Obrigado, então, presidente Adson Batista, gentilmente atendendo o futebol da Band News Goiânia. Um abraço para você e bom descanso. E obrigado mais uma vez pela confiança em entrevista exclusiva, né? O Adson Batista tinha falado em entrevista coletiva, lá depois do jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Hugo Jorge Bravo acabou falando, né? Até citou que ele seria flamenguista, era o time de coração dele. Aí eu peguei o telefone aqui, presidente, fala com a gente ao vivo. Falo, Thiago, em respeito à Band News, respeito a você, às feras do esporte, eu falo. E aí falou com a gente aqui, dando a resposta, né? Uma resposta educada, mas também jogando mais indiretas, diretas. Eu tô gostando demais dessa rivalidade, isso melhora o futebol goiano, isso aquece os tambores e melhora muito o nível, né, da rivalidade entre Vila Nova e Atlético, que tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ano passado o Atlético subiu pra Série A, o Vila ficou. Nessa temporada, né, o Vila Nova começa derrotando o time atleticano em casa do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. 7h34 agora. Ô Tim, clássico à parte, né? Se a gente